Olá, estamos aqui hoje para gravar mais um trechinho sobre psicanálise para o nosso canal ILPC YouTube. Pediram-me falar um pouco hoje sobre a questão do inconsciente e interpretação. Bom, vamos começar dizendo que a psicanálise ela só ganhou campo e discurso a partir da descoberta de Freud acerca do inconsciente. Os primeiros contatos de Freud com o inconsciente, esse inconsciente que conhecemos na psicanálise, se deu então através do tratamento das histéricas. E começa a ganhar forma então no tratamento da Berta Pappenheim, o famoso caso Ana O. O inconsciente freudiano então vem a fazer parte da primeira tópica, do primeiro modelo de funcionamento do psiquismo, junto com o sistema pré-consciente e consciência. E esse inconsciente da primeira tópica, então, Freud vai tentar aí descrever as diversas abordagens desse inconsciente, e ele fala então de um inconsciente descritivo, sistemático, econômico, um inconsciente dinâmico, tópico, enfoca o inconsciente de diversos ângulos, mas ainda assim é um conceito de uma complexidade muito grande, que fica difícil unificar num único conceito essas diversas abordagens ou atuações do inconsciente, ou formas de funcionamento do inconsciente. Historicamente, então, o inconsciente surge como o lugar do recalque, o lugar do recalcado. E à medida que os estudos de Freud vão avançando, Freud vai percebendo então que o inconsciente vai além do recalcado. O recalcado é apenas uma pequena parte dentro dessa vastidão desconhecida que é o inconsciente. Então é um erro às vezes tomarmos as formações do inconsciente pelo próprio inconsciente. Segue-se então várias tentativas ao longo da obra freudiana de chegar num consenso, de falar exatamente o que é o inconsciente. Mas sempre algo escapa, sempre alguma coisa falta, sempre algo não está perfeitamente claro. Apresentando-se então, o inconsciente apresenta-se como algo inassimilável. Inassimilável porque não temos uma noção exata do que, do tamanho, da vastidão que é isso que Freud então chama de inconsciente, que nós hoje temos como o objeto de estudo na psicanálise. Através da interpretação dos sonhos, então, Freud, nessa obra, vai dizer o seguinte: o inconsciente é o psiquismo verdadeiramente real, mas é tão desconhecido na sua natureza interna como a realidade do mundo externo. Freud coloca aqui já essa impossibilidade de chegar num conceito que realmente abranja e nos dê segurança total de dizer aqui jaz o inconsciente, os limites são esses, porque não há limites. E aí nós vamos falar então da entrada de Lacan em cena. E Lacan entra e fala o que é o inconsciente. Logo em seguida responde: a coisa não foi compreendida até agora. Então, para Lacan, o inconsciente não pode ser abordado sem referência à linguística. Logo, o inconsciente só pode ser deduzido a partir do significante. Significante esse contido num discurso do paciente. Então, a única forma de se entrar em contato, de se perceber o inconsciente, é quando o analista vai pensar ali, vai tomar ali o significante e intervir em cima desse significante. A partir daí então, nós vamos perceber que Lacan descarta qualquer possibilidade de representação do inconsciente de forma antropomórfica. Não existe um inconsciente situável, um inconsciente que se possa localizar. Ele está em toda parte, ele toma conta de todo o psiquismo. Logo, o inconsciente não tem uma localização, não tem um espaço que lhe cabe. Nos escritos 2 da obra de Lacan, ele vai falar o seguinte, que o inconsciente é o que dizemos.
O inconsciente, então, está estruturado como linguagem e só pode aparecer via linguagem, ou seja, via significante. No seminário 11, os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, Lacan vai introduzir uma outra questão, que o inconsciente ele é pulsátil. É como uma borda que abre e fecha, uma margem que se abre e fecha todo o tempo. Então é um inconsciente que tem, na verdade, um movimento próprio, esse movimento de abrir e fechar. Quando abre, o significante aparece. No momento que fecha, entra numa ânsia. E o analista, o que ele faz com isso então? O analista é aquele que conecta o sujeito com a outra cena. A outra cena é o inconsciente, Então ele tentará, a partir do desejo de analista como operador, que o inconsciente não se feche, mediante a interpretação. O que é o desejo do analista? O desejo do analista não é um desejo, no sentido literal da palavra, mas uma posição que o analista ocupa durante a análise. Então, o desejo do analista é uma posição de escuta na qual o analista se abstrai de atributos do seu próprio ego, quase numa foraclusão, numa forma psicótica, para tentar ser tomado pelo significante. O significante sempre atropela o analista. E é o momento onde o analista, então, interpreta. É o momento onde o analista, então, atropelado pelo enunciado, ele interpreta e faz um corte na cadeia de significantes. A interpretação, então, ela vale-se da equivocidade dos significantes e vai tentar provocar, então, uma perda do sentido e o desgaste do gozo. A partir do corte na relação do sujeito com o seu outro eu, com o seu outro, não outro eu, seu outro, esse seu outro se refere ao seu inconsciente, o analista então vai fazer ali um corte que vai provocar um furo, que faz com que o sentido se perca, fazendo com que o analisando então tenha que criar algo, inventar algo para colocar ali um novo sentido. Isso vai permitir então, essa atuação do analista vai permitir então a inauguração de um novo discurso, portanto de um novo sentido, certo? Com o desmoronamento desse significante, esse que foi cortado pelo analista, esse desmoronamento provocado pela ação da interpretação, também vai se desfazer e desmoronar a catexia que sustenta o significante. Sustenta o significante e sustenta, por que não dizer, o gozo, a repetição, a compulsão à repetição. Logo, isto vai provocar, no momento que houver esse desmoronamento do significante, pedindo um novo sentido, da catexia que o sustenta e do gozo, isso vai provocar uma reorganização nas pulsões, em busca de um novo tipo de satisfação pulsional. Então, a interpretação atua no psiquismo e atua no corpo, já que quando falamos de pulsão, falamos de um limite entre o somático e o psíquico. Logo, a interpretação ela vai, então, atuar no sentido do corpo e no sentido do psiquismo. E aí nós vamos pensar, então, na interpretação como um corte. Um corte no corte. O corte da interpretação é o produto do trabalho do analista, que tem como função desconstruir um discurso, uma certeza, desconstruir ou interromper uma cadeia de significantes. E com isso dá um corte no gozo. Um corte no corte. Qual é o outro corte? O outro corte ele é estrutural. Ele é a iância que Lacan fala, que existe o fechamento do inconsciente. Então, uma tentativa de cortar, então, esse fechamento. Corta-se a iância entre as aberturas, onde surgem, então, as formações do inconsciente. O lapso, o sintoma em si.
certo? Eu espero com isso ter explicado um pouquinho, né, da relação entre inconsciente e interpretação. Nos veremos breve.